E o Abel Ferreira foi expulso mais uma vez e o João Martins, seu auxiliar, rasgou o verbo na coletiva. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos acompanhar a fala do João Martins e comentar também em cima. O que é que eu posso dizer? Nós preparámos 6 substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendel tinha saído com contusão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação, e nós preparámos-nos para isso. Quando o jogo começa, o segundo tempo, o árbitro já não sabia, o quarto árbitro andava perdido, depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel, depois afinal o São Paulo já não queria a contusão, afinal é só 5 substituições, já no decorrer do segundo tempo, é o qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas, tal quando o lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr, mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço, ou seja, nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca, e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas tal como elas são. Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Ou seja, não pode acontecer isto. Não pode nós chegarmos ao intervalo para planear uma coisa e depois durante o segundo tempo já é outra, uma desorganização tremenda. Isto mostra muito para o qual nós muitas vezes lutamos e queremos e tentamos e que passa da nossa forma de controlar e às vezes perdemos um pouquinho o nosso controle porque não está nas nossas mãos. E nós só queríamos que as regras fossem cumpridas, mas nada. Bom, para quem não entendeu a parte que ele fala ali do Wendel, né? O Wendel ele sai claramente ali para uma concussão e acionar o protocolo da concussão. Quando aciona esse protocolo, se tem mais uma substituição, tanto para o time do cara que sofreu a concussão quanto para o outro. Então, pelo que ele disse aí, foi todo mundo para o intervalo achando que teria essa substituição a mais e por fim voltou e sabe-se lá porque eles mudaram de ideia, né? E esse lance aí, né? A expulsão do Abel veio depois desse lance. E assim, teve aí do pé que o pé fica mais vergonhoso, digamos assim. Mas o Alan Franco, já no começo do lance, ele abraça mesmo o Estevão, né? Era aquele lance que se o juiz dá amarelo, o Alan Franco nem ia reclamar, porque é padrão, né? O juiz deixou seguir, depois dá amarelo. E boa, aí o Abel reclamou e acabou sendo expulso. E pior é que o Abel tá 100% na razão, né? O Zubeldia irritou o primeiro tempo inteiro e nada. O Abel reclamou de um lance muito justo, expulso. E aí você vai falar que não tem perseguição aqui? É no mínimo curioso, né, cara? Perseguição de árbitro ruim, isso que é o pior. O cara agarrou o pé do Estevão e quem ganha cartão é o Abel por reclamar do juiz. E assim, arbitragem, né, cara? Arbitragem brasileira. E como que você defende? Como tem como você balizar uma coisa dessa e dizer que não tem que ter investimento em árbitro brasileiro? Você fazer com que o árbitro não dê entrevista no fim do jogo. É o cúmulo do absurdo, né? Você tem que colocar esses caras para falar no fim do jogo, porque não tem critério, parece que não tem um critério. O próprio João foi muito enfático ali na entrevista, em que você não quer critérios diferentes, a gente não quer ser beneficiado, a gente quer um critério justo, a gente quer uma coisa que pese para os dois lados, porque o Zubeldia rebolou lentinho pros cria, né? O Zubeldia foi lá no quarto árbitro e deu uma reboladinha, e nada aconteceu, irritou o árbitro o primeiro tempo inteiro. E aí parece que o Abel Felipe Melo dos técnicos, né? Tá marcado já. Já tá marcado, né? O árbitro de hoje foi o Rafael Klein, né? Que eu achei bem perdido. Teve esse lance aí, mas tiveram outros. Tem uma falta. Ele é aquele juiz que quer, inclusive, vou deixar o... Inclusive chorou para desmarcar o gol do Vitor Roque, hein? Caçou os caras ali, hein? Não só ele, né? Aí não é ele que traça as linhas. Mas a boa vontade dos caras para tentar anular o gol do Vitor Roque foi gigante. Ele é aquele juiz que quer, não, sou juiz de Libertadores, que deixa a parada rolar. Só que às vezes tinha muita falta clara pros dois lados que ele não marcava. Nessa, nossa, eu deixo o jogo rolar. Mano, falta é falta, pô. Vamos ver o João Martins aqui também falando da questão que a gente já até falou no outro vídeo, em relação ao estádio, né? Barueri. O próprio Clube Palmeiras fornece de tudo um pouco. O clube está formado e está organizado de forma a sermos todos uma família exigente. Como eu sou com o meu filho, como eu sou em casa, sempre com liberdade, com responsabilidade e cumprir as regras. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe.
mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo, as vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios. Isso ajuda. E tudo isto é um trabalho coletivo, o futebol é um desporto coletivo, ninguém ganha sozinho. E no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo. Este apoio nestes clubes grandes é mais do lei do mais forte, que ganha o melhor. Eu contra ti jogo o melhor, ponto. E faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso, têm mais dificuldades. E o Vítor passou a dificuldade dele, cresceu muito com isso, de certeza que ficou mais adulto, mais cascudo, e estamos cá agora para recebê-lo. Essa fase já passou, agora é andar para a frente e continuar a trabalhar para fazer mais golos. João, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho a respeito do clima da Arena Barueri na noite de hoje. Mais de 29 mil torcedores presentes, recorde da Arena Barueri. E a gente fala bastante a respeito do contraste que se gera quando o Palmeiras se joga no Allianz Parque e quando joga aqui. O próprio Abel já comentou que não gosta do clima que é a Arena Barueri, mas hoje diferente, um recorde de público, jogando junto com o time até o minuto final. Queria que você comentasse hoje se vocês esperam do Allianz Parque nessa temporada, que foi justamente a participação da torcida na noite de hoje. Obrigado. Hoje foi a primeira vez que o campo teve lotado entre aspas, não sei quanto se teve lotado ou não, mas que teve um grande número de público. Se calhar se nos outros jogos o número de público aqui em Barueri fosse os de hoje, se calhar este assunto nunca tinha vindo ao de cima. Aqui a questão é que houve muitos jogos aqui na Arena Barueri que tinham, não sei de cor, mas 8 mil, 11 mil, 15 mil pessoas, se calhar no máximo. E isso cria um ambiente um pouquinho mais distante, um pouquinho mais frio. E aqui também faz um pouquinho mais de frio. Mas o gramado está impecável, está 5 estrelas, rapidíssimo, como nós gostamos. Os jogadores gostam muito de vir aqui agora com este gramado, então. Mas o Allianz é sempre o Allianz, é a nossa casa, é onde nos sentimos 100% em casa. Mas sempre que viermos à Arena Barueri, se tivermos este público e este clima, aproximamos-nos muito mais do Allianz, e hoje sentiu-se isso. Vitor Roque contra o São Paulo em 2025, hein? Simulou o pênalti da classificação, riu da cara deles, fez o gol da vitória no Brasileirão. Rapaz, 150 milhões foi barato, hein? Você viu de onde ele tirou? Você viu o lance? A artimanha que ele teve agora nesse jogo, ele tirou esse lance da bunda, literalmente, que ele sustentou ali, ó, a bola, até ele encontrar. Quando eu falo bunda, é no sentido literal mesmo, tá, rapaziada? Ele deu as costas, ele esperou o jogador de São Paulo chegar, chegou 2, desmarcou na área do Palmeiras, e aí ele faz o toque, né? Porque ele sustenta a jogada para vir 3 jogadores no São Paulo nele. Faz jogar desde lá da ponta, quase da lateral. Exato. Lá, e vai levando, né? E aí o Felipe Anjos domina na entrada da área sozinho. E aí o João Martins falou do clima em Barueri, porque de fato, especialmente ano passado, tiveram alguns jogos lá com muito pouca torcida, né? E porque além de já ser um estádio cheio de problemas em relação à locomoção, ainda os ingressos eram caros, né? O Palmeiras abaixou o preço, conseguiu encher o estádio aí. E aí o clima, pelo menos pelo que a gente viu, né, pelo que a gente acompanhou, foi muito melhor. Mas é isso que ele falou. Obviamente que o Allianz Parque é a casa do Palmeiras, mas quando tiver que sair para a Arena Barueri, que a gente já viu que vai ser para a Arena Barueri, pelo menos enquanto a Leila estiver no comando, que tem esse clima, né? Mas aí, obviamente, depende da própria diretoria. O lance do preço dos ingressos interfere 100% nisso. Exatamente, cara. Hoje a atmosfera foi totalmente diferente. Dá para dizer que hoje Barueri é a casa do Palmeiras. Eu quero saber a opinião de vocês, cara. Deixem aí nos comentários, por gentileza, tanto o momento de Vitor Roque, essa vitória do Palmeiras, passando aí pelos nossos mandos de campo, né, que deram uma mudada agora e a torcida pulsou mais. Palmeiras líder do Brasileirão,
Deixa aí nos comentários, é muito interessante a sua opinião pra gente. Dá like no vídeo, por gentileza, faz aquele pacote todo, é muito interessante, muito importante para o nosso crescimento e também para você participar aí, porque se não tem o seu comentário, se não tem público, não faz sentido a gente fazer isso aqui. Perfeito? Muito obrigado, senhores. Valeu, bom resto de domingo para vocês, boa semana. A gente volta aí com mais vídeos a qualquer momento.